hoje o Futuro em Pauta recebe uma convidada que transforma desafios em inspiração. Júlia Salsi, ela é jornalista, vou até ler aqui porque são muitas coisas. Jornalista, mestre em comunicação, head de comunicação corporativa em uma multinacional, influenciadora digital e mãe da Maria. E hoje ela equilibra a sua carreira com maternidade, as redes sociais, que é o seu maior meio de trabalho. E também hoje também falaremos, envolvendo tudo isso, sobre os desafios, né, de ser mãe solo e também do futuro da nossa educação, das nossas crianças. Então, por favor, bem-vinda, Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Que bom. Nós já vamos começar assim... com umas perguntas um pouquinho mais próximas, íntimas, mas claro, né? Eu tenho certeza que vai abranger aqui bastante pro nosso assunto. Você perdeu sua mãe, né, poucos dias, se não me engano, né? Antes de você... 18 dias antes de ter a Maria. E como que foi conciliar, Ju, duas emoções, né, ao mesmo tempo, duas situações diferentes, porém de grande elevação emocional ali? Eu falo que são os dois extremos, né? Isso. A maior dor do mundo perto do maior amor do mundo, né? Sim. É aquela coisa que, assim, que a gente só vê em filme. Aham. E aí Verdade. eu falo, caraca, aconteceu comigo, né? Então, realmente, nem sei, acho que é Deus, sabe? Pra dar força ali naquele momento. E o nascimento dela, que foi o que segurou, né? Mas eu não tive... Foi até difícil, porque você não vive o luto. Você não se permite viver o Sim. luto, porque você tá gerando um neném. Meio que um automático também, né? Você entra meio que ali naquele processo, porque são muitas informações, né, Júlia? E assim, como assim, né? Perder a mãe, que é a nossa maior referência, né? E é mãe de primeira viagem, que não sabe nada. E gerando o maior amor do mundo, que é a sua filha. E era a neta dela, que ela tanto sonhava, que o sonho dela era me ver mãe, né? Ela tinha mais esse sonho do que eu mesma. E aí eu falei, gente, que doideira, né? Coisa louca. Mas eu acho que era pra ser, né? Eu não vou questionar os desígnios de Deus, mas foi bem difícil. Tanto é que me gerou uma depressão pós-parto depois, né? Ah, sim. E como que foi isso, né? Ter essa depressão pós-parto com a Maria ali já, né? Nos braços. Na verdade, eu acho que foi esse mix de emoção. Por eu não ter vivido o luto quando eu devia ter vivido, porque minha mãe morreu dia 2 de julho, ela nasceu dia 20. Ô, Ju, e foi uma coisa inesperada? Não, na verdade, foi difícil por causa disso também. Ela tinha um aneurisma na aorta abdominal e ela sabia que ela não podia fumar e ter pressão alta para não crescer. A gente já sabia disso tinha uns 7 anos. Tá. E, obviamente, ela fumava, né? Não parou de fumar, tal, e ele cresceu. E quando ele foi crescendo, ele chegou num ponto de ter mais risco de rompimento do que o cirúrgico. Só que o cirúrgico, o médico já tinha avisado a gente. A saúde dela, ela tinha acabado de fazer 70 anos. Era muito frágil, porque fumava, já tinha tido um infarto e não sabia. Então ele falou, se a gente fizer essa cirurgia, a chance de vida é muito baixa. A chance de morte é muito alta. E eu falava, mãe, não faz. Não, eu tenho medo, tô com uma bomba relógio dentro de mim, quero fazer, quero cuidar da Maria. Então, o sonho dela era fazer a cirurgia para cuidar da Maria. E eu tinha certeza que ela não ia aguentar. Uma intuição, Eu tinha certeza, Flávia, eu tinha certeza. Assim, eu falei, ela não volta. E aí, ela queria fazer essa cirurgia perto do chá de bebê. E aí, eu consegui convencê-la a não fazer. Porque eu falei, você precisa participar de alguma coisa da minha filha. Então, faz depois. Aí, quando deu junho, ela fez em junho, né? Aí, ela falou... Eu falei, mãe, mas tá faltando nem um mês. Eu já tava de 30 e tantas semanas, né? Dela, não, eu não vou cancelar de novo, senão agora eu só vou conseguir daqui 1 ano e eu quero estar bem pra cuidar da Maria, porque ela já tinha cansaço, né? Andava, ficava cansada. Ela falou, não vou poder cuidar. E o médico me garantiu que em 1 mês, quando a Maria nascer, eu já posso até ir na maternidade. Eu falei, pela complexidade da cirurgia, eu falei, ai, meu Deus. E aí, como que a gente faz? Ela tem o livre-arbítrio, né? Eu falei, eu não concordo, mas quem sou eu? É minha mãe, lúcida, né? E ela queria fazer. E aí, realmente, ela fez a cirurgia, mas aí, lógico, deu um monte de erro. Aí teve que abrir de novo, 3 vezes. E aí, ela faleceu no meio de um jogo da Copa do Mundo, inclusive. Nossa. Que era a Copa. Eu não conseguia falar com ninguém, nenhum hospital, nenhuma funerária, nada atendia, porque tava todo mundo assistindo o jogo. Foi um caos, né? E eu gravidona de 9 meses. E eu imagino as nossas mudanças hormonais, né? Não, Porque é um combo, assim, é um misto de coisas, e ainda uma perda.
A neném nascendo. Toda aquela mudança hormonal. É complicado. Mas eu acho que enquanto eu estava grávida, eu segurei o tranco, assim. Tanto é que no velório, as pessoas chegavam já em mim, assim, desmoronadas. E eu não sei o que aconteceu. Eu falo que foi... Não era eu ali. Eu que dava força para todo mundo. As pessoas... Sim. E eu, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas depois que ela nasceu, ainda eu tive uma depressão pós-parto tardia, que chama, né? Porque, pensa, os perrengão ali, a mãe sozinha, né? Na época eu era casada, mas eu não tinha mãe para me ajudar. Sim. Meu pai também morava em Indaiatuba, já na época eu morava em São Paulo, então eu não tinha família, eu não tinha ninguém. Ah, você tava em São Paulo. Eu tava em São Paulo. Você tem quando ela irmãos, Ju? nasceu. Tenho, mas um irmão é bem mais distante, mora fora, e minha irmã também já estava morando em Indaiatuba. Então, assim, não tinha Tá. ninguém para ajudar. Nossa. Zero. Nossa. Era eu e o Marcelo trabalhava e vinha, né? Então, era eu o dia inteiro. É você. E aí, logicamente, ela teve a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, provavelmente desenvolvida, não dá para saber, mas nessa dor, né? Então, ela gritava dia, tarde, noite, madrugada, porque eu não sabia o que ela tinha, então eu comia as Tadinha. coisas, ela tinha refluxo oculto, ela ficava roxa, Ai, ela coitada. só chorava. Ai, que dó. E aí eu tremia, não sabia o que fazer, não tinha ninguém para falar, segura 5 minutos para eu fazer xixi. Não tinha, era eu ali, não tomava banho, na hora que Era ele chegava- pela sua alimentação, Ju? É a alergia à proteína do leite, não é nem a lactose, né? Eu não podia comer absolutamente nada. Nossa. E você não sabia disso? Até então, não. Mas aí, como eu falava, gente, não é possível um Alguma bebê coisa? chorar desse jeito. Tipo, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente foi investigando até que chegamos. Ó, tira pra ver se é. E era. Então, eu não pude comer nada. Então, pensa, eu perdi minha mãe, não podia me alimentar com nada. Era a base de frutas, verduras, legumes, proteína, arroz, feijão. Só. Nem um docinho, nem um açúcar, nem nada, assim. Ai, quero comer uma sobremesinha. Não pode. Um sorvete, não pode. Tudo vegano, aí podia, Sim, né? sim, sim. Mas super restrito, né? Difícil, É, de, achar. difícil de achar. Você não pode sair. Ah, enfim. Sim. E aí, eu não tinha ninguém pra deixar. Ai, ela dormiu, vou ali caminhar. Não tinha. Então, eu me senti muito prisioneira. Aí, queria ligar pra minha mãe, né? Sim. Eu vou ligar pra quem pra me ajudar? Cadê a mãe? Não tava, né? Não tinha mais a mãe. E aí, foi isso. Foi difícil, né? E aí, com essa alergia à proteína do leite, eu comecei a entrar em desespero, porque ela só chorava. Então, quando ela começava a acordar das sonecas, eu tremia. Porque eu falei, ela vai acordar, ela vai começar a chorar, meu Deus do céu. O que eu vou fazer, né? E aí, isso foi desencadeando. Quando a minha gineco percebeu, ela falou, você tá em depressão. E ainda, ela largou o peito, quando eu tinha 4 meses, gente. Aí, acabou pra mim. Aí, eu falei, ela tá me rejeitando. Porque aí, eu achava que ela não me amava. Sim. Né? Porque como assim? Tinha leite, eu já fiz aquele... Esqueci o nome que você põe o caninho. Ia lá, consultora de amamentação. Ela falava, você tem leite. E eu falava, o que ela não quer? Gente, aí quando ela Ela larga... não pegava, não ia. Com 4 meses. E aí eu fiquei tão louca, que até os 6 eu falei, essa menina vai mamar leite materno. Eu fiquei 2 meses pendurada na bombinha. Ela mamou leite materno até os 6 Na meses. mamadeirinha. Na mamadeira ela foi. Você acha que tem alguma coisa a ver com o seu estado emocional? Que ela Lógico, Com ela, certeza. ela sentia a minha dor, né? Hoje eu entendo isso. Sim. Só que ela não queria estar ali, ela sentia, né? Porque eu fingia que estava tudo bem, mas dentro de mim eu estava despedaçada, né? Eu fingia, mas é de umbigo, né? Sim. Então, Entendi. foi muito difícil. E aí, a minha Nossa. médica, na época, ela falou, não, você precisa de ajuda. Vamos começar um tratamento. E aí que eu fui, porque Você foi melhorando, foi recuperando a Júlia Mas foi verdadeira. muito traumático e por muito tempo. Assim, até hoje eu vejo um bebezinho, me dá um... Uma- Eu já Com olho certeza, a mãe imagina. tá plena, eu falo, gente... tá certo isso, porque, nossa, pra mim foi Muito Foi difícil. difícil. muito... Você acha que pode ter sido por isso o fato de você não ter tido outro filho? Eu nunca sonhei em ter mais de um. Na verdade, a Maria, ela foi planejada já com 34 anos, porque até uns 34 eu falava que eu não ia ser mãe. Aham, eu também falava que não ia ter filhos. Não era um sonho, assim. Mas aí foi despertando, porque eu falei, gente, se toda mulher nasce com o dom de sentir o amor incondicional, por que eu não vou sentir, né? E aí eu fui amadurecendo essa ideia e graças a Deus, né, deu tudo certo, ela veio. Então eu já nunca tive vontade de ter mais de um. Tá. Nossa, depois disso tudo, eu falo, Deus me trouxe uma e falou, ó, você vai passar por tudo com uma só. Não, mas eu acho que o final da minha gestação foi bem complicado. Eu tive pré-eclâmpsia. Então, assim, era É a elevação da pressão. pressão alta, pressão. E eu sentia muita dor de cabeça, e é risco. O parto da Alice precisou ser antecipado. E por causa de todos esses fatores, eu era roxa.
Meu corpo inteiro, assim, era roxa. Tipo, desenvolvi um negócio, sei lá o que é até hoje. Investiguei, mas não era nada. Mas muitas alterações eu tive. Então, assim, quando depois eu pensava em ter outro filho, eu falava, ai, Eu tenho trombofilia também, então eu tomei as picadinhas de amor que a gente chama, né? Que é a heparina sódica, para não ter o risco de aborto, ou da mãe ou do bebê vir a falecer por conta de trombose e tudo mais. Então, eu também tinha isso. Tomei a gestação inteira no pós-parto. preocupação. É, uma preocupação. Mas E como que graças você a isso- descobriu isso, Ju? Flá, vou te falar que foi Deus também. Eu fui numa médica, como eu planejei a gravidez, então ela falou assim, vamos fazer todos os exames possíveis para ver, né? Já que é planejado. Eu falei, ótimo. E a um desses exames, ela falou, esse exame o plano não cobre, mas é um exame importante para a gente ver se tem alguma alteração genética. E foi ele que deu que eu tenho mostrou. 4 alterações genéticas de trombofilia. Então, ela falou, um dia, quando você engravidar, você vai precisar tomar. E muita gente não sabe que tem, e por isso tem tantos abortos É verdade. consecutivos. Sim. Se eu talvez tivesse tentado engravidar sem saber, talvez eu poderia ter sofrido isso também. Então, para mim, foi uma salvação, assim. Como é importante Foi fazer porque esses exames, né? gente, Muito. e legal porque assim, realmente, como você fala, né? Ele fez, ele deu certo você fazer o exame pra você ter a Maria que te equilibrou em tudo que você Foi. passou. Não, e eu falo, é muito Ao mesmo Deus, tempo, assim, né? Porque ela chegou e trouxe tudo isso. Então, assim, a mãe renasce. E eu renasci totalmente, porque assim, eu tive uma filha deixando de ser filha. É. É uma analogia. Foi muito Louca. assim, Né? tipo, como assim eu não tenho mais minha mãe e agora eu Eu sou a mãe? Mas que passou literalmente o bastão, né? Cara, foi muito. E eu falei, agora você que se vira, né? Uhum. Toma que o filho é seu, literalmente. Literalmente. Né? É. E, Ju, depois de 2 anos, você acabou se separando. Foi. Né? Depois de 2 anos que a Maria, né, nasceu. E como que foi também agora? É uma vida bem... No começo foi bem de filme mesmo, né, Ju? Foi de filme, gente. Foi Verdade, de muitos filme. acontecimentos. Nossa, Como cara. que foi isso? No dia a dia, após... Junto com... Além da... Porque ela já, 2 anos é uma idade de também... entende, Já né? entende, tem descobertas da própria vida da criança, né? Ela vai se descobrindo, você precisa estar perto. E, ao mesmo tempo, essa relação... Essa questão da E a gente separação. ainda mudou de cidade, teve isso Ah, também. E era no meio da nossa! pandemia. Ah, Meu Deus, é verdade, era um gente. caos. Bom, eu entrei na estatística da separação na pandemia, né? E Tá. com filho até 2 anos. Então, eu falo que eu tô em várias estatísticas. Bom, meu sonho era ter filho no interior. Eu sempre falei, se um dia eu tiver filho, eu vou criar no interior. Mas a vida da gente acontece. E eu morava Sim. em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e não via essa possibilidade de mudar para o interior. A empresa era lá, presencial. E aí, a gente... Veio a pandemia. Caos, Maria com 2... Ela tinha 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Queria explorar, sair. A gente morava num Bem apartamento pequeno. E aquele monte de brinquedo. E ela, quer patear. Ela queria ir patear. Quer passear o tempo todo. E aí, eu falava, gente, e agora? E eu trabalhando com muita reunião. Eu tinha que me trancar no quarto. E ela ficava batendo no quarto. Ai, gente. E eu falava, eu vou pular dessa casa. O caos. Janela. E doida, né? E meu pai morava em Indaiatuba. Aham. Numa chácara. Sim. E, tipo, ninguém Nossa. precisava usar máscara, sabe? Porque a próxima Sim, casa era era por longe. quilômetros. E eu tenho uma irmã, né? Aqui. Que bem mais novinha. Hoje ela tem 11. Então, Olha. na época, ela Olha. tinha Criança. 4. E aí, eu falava 6, Vai né? Ela tem que brincar saber. um pouquinho com a Pude, Maria. as duas sozinhas vão ficar juntas. Aí a gente fez os exames e viemos para Indaiatuba. E aí já tava remoto e tal. Mas a nossa relação já não... Então, eu já tô linkando 2 assuntos, tá? A separação com Indaiatuba. São muitos mesmo. Aí a gente veio e eu falei, eu não vou embora daqui. Mas ele veio com você. Veio, Tá. ele tava aqui comigo, remoto, todo mundo trabalhando remoto, e eu falei, eu não quero ir embora, não. Aí liguei pro meu chefe, numa reunião, a gente tendo, ele falando, né, de possibilidade de se tornar híbrido no Tá, futuro, híbrido. aquela época que tava começando Sim. a se discutir isso. E aí eu falei, ai, como que vai ser a volta, né? A gente não sabia, era 2020 ainda. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu queria mudar para Indaiatuba. Aí ele falou, mas quantas vezes por semana você viria para São Paulo? Aí a gente conversou ali, ele, tá bom, pode mudar. Em 1 mês, eu estava com a casa comprada. Tudo. Eu só voltei para São Paulo para fazer mudança. Tipo, E é ir uma daqui- Era o total que mudança queria de vida, né? mesmo. É uma Maravilhoso, total né? mudança de vida, né, Ju? Mas maravilhoso, pra É, melhor, então né? eu acho. Muito. Porque é muito mais qualidade. Muito né? mais qualidade. Nossa, e aí eu Cidade falo, gente, que maravilha, né? A pandemia foi um caos, mas trouxe Sim. isso de bom. E aí, junto a isso, a gente já não estava bem, né? No relacionamento. E aí, a gente mudou, mas já não estava há algum tempo legal. E a gente achou melhor se separar, mas
tudo amigável. Hoje a gente tem uma relação muito melhor do que a gente tinha quando era casado. Nós somos E que pais bom. da Maria maravilhosos. Que bom, porque foi o melhor pra ela também. A gente é super unido, a gente tá junto em todos os eventos. Hoje ele é casado, eu fui casada de novo. Sim. Enfim, convive todo mundo junto. Que legal. Não temos problema harmonia, né? nenhum. E a Maria só ganha, porque ela tem... Muito, famílias. claro. Ela só agregamos pessoas. ela tem mais amor, né? Que tem o amor Então ela não do- teve essa sensação, ela não teve essa transição, assim. Foi mais o papai não estar em Uma casa. separação. Né? Eu Mais conversei sempre com ela, agora ela ia ter 2 quartos, ela ia ter 2 casas, a casa do papai, a casa da mamãe, mas que a gente sempre tava junto. Claro que no começo tem sempre aquele estressinho, né? Mas aquilo foi natural e hoje pra ela é muito bem definido, assim, as rotinas. Então, lógico, qualquer separação é um transtorno, mesmo quando você já não ama mais e não tá bom mais. Mas, assim, foi difícil no começo, aquela coisa, aprender A lidar com aquela lidar situação. com a falta da filha. Tipo assim, ai meu Deus, será que ele Será tá. que A rotina. É verdade. Será que ela tá dormindo? O que será que ela comeu? Como é que será que. Você não vê, né? Aí você aprende até a perder um pouco do controle da mãe. Sim. Tá, entendi. O que também foi bom pra mim, que eu falo que a separação, no nosso caso, foi uma bênção. Porque a Maria, ela é muito apegada comigo. Então, quando o pai tentava fazer coisas pra ela, dar banho, ela não aceitava. Dar janta, almoço, ela não aceitava. Ela queria a mãe. E aquilo era uma sobrecarga absurda pra mim. Sim. Eu tava exausta, eu não aguentava mais. Assim, eu falava, meu, tudo eu. E aí, ele também pôde ser mais pai. Então, hoje ele é muito mais pai dela, porque ele tá com ela. E eu muito mais mãe. E todo mundo com, né? E com se os- mantendo mulher, né? Que é a parte Ju, boa que a gente pode falar aqui. Não, mas isso é importante, né? Eu falo É que muito assim, eu não bom. incentivo ninguém a separar, mas pra quem é mãe separada é muito bom, porque você também tem o seu tempo, né? Então hoje eu consigo ser mãe, ser mulher, que não é um privilégio de muitas pessoas que não têm esse tempo. Mas aí, até se pudesse dar um conselho, eu falo, pais, ajudem, né? Porque não precisa separar pra ter esse tempo. Sim. Tenta Sim, conciliar claro que esse não. tempo dentro do casamento. Porque se separar, vai ter que ter, não vai? Sim, Então, antes de separar, tenta, né? O Vale Night da mãe, o Vale Day É. da mãe, o Vale Cuidado Sim. da mãe. Ah, agora hoje eu vou sair com as amigas. Isso é É. super saudável. Antes do casal existe cada um, né? Sim. Isso não, Exato. não E tem pode ser que, cada perdido. um tem que estar bem Isso. pro relacionamento dar Claro. certo, né? Exato. Mas acaba que a mulher pega a parte muito maior. A Sim, gente sim. sabe Com certeza. disso, né? Sim. O filho acaba que é da mãe, muitas vezes, quando tem casamento. O marido trabalha. A mãe também trabalha, eu também trabalhava. Eu tirei 4 meses de licença e 1 de férias. E Só. você continua na mesma empresa, Ju? Na mesma, graças a Deus, já tem 13 anos. Olha, que legal. Foi uma mãe pra mim também nesse período. E Então- você faz. Agora é home office total? Não, eu vou você ainda vai. pra São Paulo uma vez por semana. Ah, uma vez. Não, já tá ótimo. Mas é uma vez, tá? Uma vez Mas por eu semana. vou. Legal. Aí é muito gostoso, né? Você Aham, acompanhar aham. a evolução, tipo, passando pelos momentos difíceis, mas depois superando e aprendendo com isso, sim. né? E hoje eu falo que a melhor. Desde os 4 anos eu falo isso, que é a melhor fase. Então só tá melhorando, né? Dizem que na adolescência dá uma piorada, né? Então queria congelar Tem os altos e agora. baixos, Mas você claro. sabe o que eu Agora acho, é Ju? Eu acho que maravilhoso, também tem a ver 7 com anos. com o nosso amadurecimento. 7 anos. Pode já. Sabe, ser, assim? 7, Com a maneira como você enxerga as coisas depois de Sim. uma 30 a mais, 40 a mais, sabe? Assim? Eu tem acho que isso também. Tem isso. Tem. Mas eu acho, Flávia, que é assim, agora, come sozinha. Tem. Né? Vai Tem a no certa banheiro independência, sozinha, arruma sozinha. Eu não posso pôr a mão nas coisinhas dela, entendeu? Porque eu sempre ensinei, né? O corpinho é seu, as coisinhas são suas. Isso. Você que cuida. Então, ela traz isso pra mim. Porque na hora que eu vou questionar, ela fala... Mas o corpo não é meu, eu que mando. Então, as roupas ela que escolhe, entendeu? Entendi. Aí Sim. eu falo, você tá certa? Sim, sim. Graças a Deus, ela escolhe bem. Ela é melhor de moda do que eu mesma. E qual que é o limite, na sua opinião, Ju, entre dar autonomia pra ela e também ter o papel de mãe? Porque a gente vê muita criança, ainda mais Johnny, que é professor, trabalha em escola, né? As crianças lá são ótimas, mas dizendo assim, a gente que vê muitas crianças, às vezes não tem o limite, porque tá acostumado como se fosse... Eu acho que teve uma certa inversão. Teve uma época que a criança não era nada, depois a criança foi colocada no centro, e a gente ainda tá tentando achar essa Acho que a dose. gente tá tentando Até achar mesmo o com a equilíbrio. pandemia, né? Com a vinda da pandemia dentro É. da parte que a gente teve que ficar em casa. Então, a gente teve muitos atritos que teve essa difusão, né? De como a criança se vê dentro do relacionamento e qual é o posicionamento que a gente precisa
conduzir, até onde dar o limite. E E acabou criança realmente... precisa ter esse Precisa, limite. lógico. Eu acho assim que a gente tá sempre errando, tentando acertar, né? Eu tenho vários erros como mãe, mas faço o meu melhor e o que eu acho que é certo. Eu acho que tem uma diferença aí da permissividade e a questão até da psicologia positiva. Tá. Eu acho que muito se fala, né? A gente pratica muito a psicologia positiva, mas a gente grita, cara. Não tem como uma hora você dar um gritinho, entendeu? Não tem. Né? Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas se perderam um pouco nisso. Ai, não pode bater. Concordo super, nunca encostei a mão nela. Mas eu acho que a gente tem hora que tem que ser firme. Sim, incisivo, E aí, firme. essa questão da psicologia positiva, ai, mas não pode. Ai, tem que respeitar a criança. Tem, mas também tem limite. E aí, eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas na questão da permissividade versus limite, né? E não é fácil, mas é uma busca constante da gente criar um ser humano melhor. E eu vejo que, assim, hoje, a Maria ainda tem muitas questõezinhas ali que eu pego no pé dela. Mas eu olho e falo, gente, graças a Deus, acho que eu tô fazendo um bom papel. Porque ela fez 7 anos, até os 7 forma o caráter. Eu falo, cara, se eu Isso. fiz um bom trabalho... É agora. Quando ela fez 7 anos, me apertou. Porque eu falei, ai, quem Agora é é a ela? hora. Não, agora já foi, né? Já foi. É a hora de saber, né? Não é nem de Agora, fazer. agora é só lapidar, mas o caráter dela, a personalidade está formada, né? Então, é exaustivo. Acho que educar é a parte mais difícil, né? Porque é todo dia, tem que Sim, repetir sim, 10.500 vezes a mesma coisa. Porque E é uma seguimos. educação da gente também. A gente se autoeduca educando a criança. Você vê onde que tá suas falhas, falando, nossa, Total. isso aqui eu preciso E o corrigir. que você não quer repetir dos seus pais, né? Então, tem muita gente que repete inconscientemente. E a gente, eu sempre falo que pai e mãe é instintivo até a página 2, né? A gente tem que estudar para ser pai e mãe, gente. Sim. Porque senão a gente vai repetir o que os nossos avós e pais faziam. E aí vai ser essa geração que a gente acha que tá tudo bem, mas não tá, né? Um bando de ansioso, depressivo Sim. e cheio de BO. Que, mas eu não morri, né? Que é o que muita gente lê. Eu falo, putz, mas não morreu, mas... Mas o tanto de trauma Nossa que você tem. senhora, tá cheio de lixo e emocional, e o né? mundo ele vai evoluindo, né? Tecnologicamente falando, emocionalmente falando, as Também. condições climáticas, tudo que existe Tudo em vai torno mudando, né? vão mudando, evoluindo. E a gente tem que estar junto, caminhando junto. Por isso que Tem. eu concordo, precisa estudar mesmo. Tem que Estudar estudar. porque- E essa questão emocional, a pessoa saber lidar com as emoções, super importante, né? Coisa que no passado ninguém falava disso, né? Imagina. É um tabu muito grande. Então, exatamente. Então, hoje eu respeito muito a Maria, eu trago muito pra ela como foi seu dia, como você tá se sentindo, você quer, não quer. Então, em casa, eu sou até criticada por alguns, porque eu era a louca da rotina dela bebezinha, né? Então, ela tem horário, ela tem tudo. Hoje já cresceu, já Sim. não é tão assim. Mas na hora que ela quer ir embora... Eu respeito, entendeu? Eu não levo ela em muitas festas à noite. Festa de adulto é chato pra criança. chato. Eu lembro que Isso é meu pai insuportável. me levava em restaurante, abria a porta do carro e me punha pra dormir no É carro. aquele famoso Colocava carro duas- dormindo ou cama da Cara, eu pessoa da casa odiava dormindo. aquilo. Não, é péssimo Eu não mesmo. faço isso com ela. Tem muitos pais que fazem, não julgo, mas o filho aceita. A Maria nunca aceitou. Nunca dormiu fora. Tipo, nunca. Ela chorava, bebezinha, até ir embora. Então, eu respeito. Eu falo, cara, é dela, sabe? Ai, mas você... Tem gente que acha que não é o certo, né? Porque aí os pais estão se privando. Mas eu acho que tem momentos pro pai se divertir. E outra, né? Eu já me diverti tanto. Não que eu vá parar. Mas Claro. eu acho que tem coisas que eu não preciso levar ela ao estresse nesse sentido. Mas tem coisas que sim. Ela tem um casamento, você vai deixar de ir? Não. Mas eu não vou ficar até as 4 da manhã. Sim, com Né? certeza. Vai chegar Saber a hora- dosar. a então partir eu do acho que é o momento- respeito. Isso. Eu tenho muito respeito, assim. Aí é o que é o respeito para cada um, né? A Cada partir um do tem o momento seu. que a gente se torna pai, mãe, a gente acaba, querendo ou não, abraçando certas responsabilidades e sabe que isso vai mudar, né? Muitas coisas na Muda. nossa rotina vão mudar. Então, já é uma coisa que precisa vir de consciência. Se você aceitou e quis ter, né, um filho, você precisa começar a já pensar, estudar sobre como que vai ser o futuro e que aquilo realmente vai mudar de alguma forma e a gente precisa se encaixar e tá tudo bem. E porque ser é uma- responsável pela tua escolha. Pela tua escolha. Né? Porque você escolheu aquilo. E eu acho Isso. que também é o temperamento da criança. Tem criança que topa. Tem criança que, curte. É, eu vai tenho. muito da personalidade Vai também. muito. E tem criança que não ama tanto. A Maria
Depende do dia. Tem dia que ela que não quer ir embora. Ela vai no limite, sem fim. E tem dia que ela já não tá muito afim. Então, a gente também é assim, né? É, Sim. com Nós certeza. somos Muitas seres pessoas não humanos. acreditam que criança nasce com personalidade, viu, pessoal? Mas ela nasce. Caráter, ele é induzido, ele é conduzido pelos pais, mas a personalidade já vem de berço e realmente isso é verdade. Muitas crianças gostam, outras não, outras mais ou menos, e assim vai. E a gente tem que respeitar. Então, assim, é até a questão da ideologia dos pais. Sabe assim, ai, meu Isso. filho vai ser assim. É. E aí, o seu filho não é assim, você, como mãe, se frustra. Frustra. Mas a gente tá errado, né? A gente tem que Sim. conhecer o nosso filho, Sim. né? E não querer que ele seja o que você quer, né? Sim. Que aí a frustração é nossa de quem Exato. criou. Então, é um processo, gente, constante de aprendizado. Estou aprendendo há 7 anos. Você se mudou pra cá, então, como você já falou, né? Se mudou pra cá em busca de uma qualidade de vida melhor, né? Pra Sim. você, pra Maria. E olhando pra trás agora, assim, vendo todo esse caminho, essa linha do tempo, o que você acha que mudou pra melhor? O que melhorou, assim, na sua vida? O que você olha, você se arrepende de alguma coisa? De algum caminho seguido? Pra estar aqui agora? Você fala assim, não, Nossa. acho que deu certo isso aqui. Eu podia ter feito aquilo, mas não fiz. Não, Johnny, eu só agradeço, assim, Ai, que bom. eu amo estar aqui, eu falo, gente, eu amo Indaiatuba, eu morava em Campinas antes, mas eu Tá. respiro o mesmo ar, né, a gente tá tão pertinho, verdade. e Campinas já cresceu tanto, e se precisar, em meia hora a gente tá ali, né, pra fazer coisas ali, então eu amo essa liberdade da Maria. Minha casa, a porta é aberta. Ai, coisa A chave do carro fica dentro do meu carro, né? Tipo, ela brinca na rua. Tem amiguinhos que faz na rua. A gente mora em condomínio, então Sim, tem fechou. esse privilégio De segurança. também, né? De segurança. Mas assim, em 8 minutos eu busco ela na escola. Né? Em São Paulo era no mínimo meia hora, 40 por aí, meia hora, 40 minutos pra voltar. Morando na esquina. Então, assim, né? Pra você sair do trabalho e tal, era... Terrível. Nossa, Deus me livre. Então, eu falo, gente, Caos. que Deus me ajude de eu não precisar voltar um dia pra lá, né? Se precisar, a vida levar, mas eu espero que não. Então, eu amo estar aqui. Ela ganhou muito. Ela tem liberdade. Ela, né? A gente morava num apartamento que era pequeno. Aqui, ela... Nossa, livre, né? E eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu só agradeço, porque eu falo, a pandemia teve seus problemas, mas realizou o meu sonho, né? Que era Sim. criar um filho no Te interior. conduziu, te conduziu pra isso. Foi, eu não sei se é a força do pensamento, mas deu certo. Ah, com certeza. A energia, né? Ô, Ju, e como que a internet entrou na sua vida? Flávia, eu sou jornalista, né, por formação, então eu gosto de falar um pouco, de me comunicar. E sempre gostei muito de escrever. Tá. Legal. Então, eu pequenininha fazia aquelas cartinhas tipo pergaminho. Você já desde pequenininha Sei. já queria ser jornalista, essas coisas assim? A minha Porque mãe eu queria ser sempre escritora. falava. Por isso que eu fiz jornalismo. Não, eu queria ser de TV. Ah, você queria ser apresentadora de Queria. TV? Eu queria trabalhar na TV. Aham. E aí, a minha mãe sempre falava, você vai ser jornalista. Eu não sabia nem o que era isso, né? Pequenininha. Ela falava, meu, você é muito comunicativa. Eu escrevia aquelas cartas que dava pros amigos e abria, colava uma na outra e tal. Nota 10 em redação. Nossa, adorava, né? E aí, realmente, eu nunca tive dúvida que eu queria ser jornalista. Nunca. Eu queria ser ou jornalista ou psicóloga. Mas psicóloga pra atuar dentro do jornalismo. Entender o comportamento humano, mas não pra atuar. Sim, não sim. pra atender. Sim, entender. E aí, um dia, meu pai falou, então, estude psicologia pra você ajudar pessoas por meio do jornalismo. E eu falei, nossa, é isso. E aí tá, fiz o jornalismo, fui pra TV, trabalhei bastante tempo, né? Toda a minha vida foi... Toda a minha vida não, enquanto eu estava na faculdade até o último ano. O último ano eu descobri assessoria de imprensa e mundo Mas corporativo. enquanto você tava na TV, você gostava? Adorava. Ah. Adorava, super fazia as coisas. Mas TV não tem vida, né? Não tem Não, sábado, domingo, não final de tem. semana, feriado, não Nada. tem. E aí eu descobri o mundo corporativo e fui pro mundo corporativo. Comecei na assessoria de imprensa e tal, e nunca saí. E a gente gostava muito de viajar. Eu gosto muito de viajar. E sempre que eu viajava, eu escrevia. Só que assim, detalhe da viagem, a vírgula, quanto eu paguei no ônibus, no táxi, o caminho, o roteiro. E postava no meu Facebook pessoal, na época Orkut, sei lá Isso o que há era. quantos naquela anos época. atrás, mais ou Isso menos? faz... Só de voos da Joana tem 2013, 12 anos, né? Que não era tão comum, É, porque hoje a gente por vê aí. que bastante gente faz, mas não era tão comum Foram na mais de época. 10 anos produzindo conteúdo ali, né? Então, só ali tinha... Antes era Snapchat.
Ai, que eu bombava. atuava ali. Então, assim, desde 2003... Então, desde 2010, mais ou menos, desde quando eu comecei a viajar bastante, eu escrevia. E as pessoas falavam, você tem que criar um blog. Eu falava, blogueira. Imagina, aquela época, blogueira. Claro que não. E aí, aquilo ficava na minha cabeça. Mas Júlia, isso não pode ficar só com você. Você dá dicas que nem o Google tem. E eu falava, é verdade, né? Tá. E aí, beleza, aquilo foi indo e tal. Gente, mas e o nome, né? Eu travei no nome. Porque eu não queria que fosse Júlia nem Salsi, porque esse é meu nome corporativo. Meu nome de trabalho crachá, CLT, né? E aí eu falei, não quero. As aventuras de Juju, as viagens de Juju. Falei, não quero, nada tava bom. E aí um dia uma amiga falou, Júlia, você gosta de viajar? Você ama Joaninha? Por que você não põe os voos da Joana? Porque Joana... Mentira, ela falou os voos da Joaninha. Aí eu falei, nossa, os voos da Joaninha é enorme. Daí ela, os voos da Joana. Eu falei, Joana? Meu nome não é Joana. E as pessoas me chamam de Xúlia, né? Uma brincadeira lá do passado. E aí, quando eu ia em Faz Joaninha, eu ia de Joaninha. Aí ficou Joana. E aí eu falei, os voos da Joana. Quem conhece vai entender. Quem não conhece tem uma história pra contar. Eu achei que você chamava Joana. É, normal. Eu tá achei. tudo bem. O nome é horrível, né, gente? Eu sei. Mas aí, comercial, comercialmente... Não é. Marketing é horrível, né? Voos da Joana, um monte de O. Mas eu acho Se que... você ler, fica ovos. Né? Tipo, aí eu tirei o os, porque era os voos. Aí eu tirei, porque as pessoas liam errado. Quase o símbolo das Olimpíadas. Os ovos. Os ovos da Joana. Aí veio a Mariá, né? Que eram os ovos da Joana. Enfim, aí eu falei, gente, preciso tirar esse os. Aí virou os voos. E aí eu falei, eu vou trocar esse nome. Não vai dar. Aí todo mundo, não, já tem uma história. E aí eu falei, não vou trocar nada. Vocês que Deixa, lutem com esse nome. É isso, Aceitem, tem uma história pra ponto contar. Tem uma ele quer história pra saber. contar. E aí eu criei um Instagram, então. Então, na verdade, eu já crio conteúdo, mas é nato, meu. Eu gosto. E aí, lá atrás, então, ele era um Instagram de viagens. Tá. Só que aí eu não queria aparecer, entendeu? Então, as minhas fotos, tudo era de lugar, eu de costas. Eu não queria aparecer. Não dá engajamento. Não, mas nem era um ponto esse. Dá Eu queria engajamento. compartilhar. E aí, minha filha, até parece, né? Aí, de repente, eu já tava compartilhando. Aí, o negócio foi A rolando. comunicação que existe dentro já... Não dá. E aí, quando a Maria, eu engravidei, o Instagram foi a minha rede de apoio. Na verdade, dizem, né, as pessoas que me seguem que eu ajudo muita gente, mas mal sabem elas o tanto que elas me ajudam. A verdade no ICRO é essa. Eu não sabia nada de ser mãe. Eu era mãe solo. Nossa, é verdade, A minha filha no maior perrengão. Eu ia falar com quem? No madrugadão do TT lá, né? Cadê? E aí eu compartilhava as minhas dores, porque alguém tinha que me ajudar. Sim. E aí você aquilo recebia? começou. Eu recebia muita ajuda e eu ajudava elas, porque eu mostrava os meus perrengues. Que de fato podia ser o mesmo que elas. De muitas. De muitas, com certeza. Né? Talvez Ai, não de arrepiou. perda da mãe, exatamente. E aí que o Instagram começou a crescer, porque era uma conexão real. E até hoje, essas pessoas que eu falo que são as seguidoras raiz, Você conhece quem são, Ju? muitas Pessoalmente, não. assim, não? Muitas não. Muitas amigas virtuais, de troca desde bebê, assim. Às vezes eu faço umas enquetes, a maioria dessa época da gravidez, antes da Maria Que nascer. foram acompanhando todo o crescimento da Maria. E aí participou de tudo isso, né? Todos esses BOs. Então, por isso que eu brinco, né? Eu falo, gente, Deus realmente me deu uma história pra eu ser isso aí. Porque ele falou, ó, vou caprichar na sua história pra você contar pro mundo os seus sim. perrengues. Porque tem perrengue. Eu já falei, Deus, agora tá bom. Já chega, eu vou continuar contando, mas não precisa vir tanto perrengue mais. Pode vir. E tudo se interliga, Ai, né? Olha que Pra doideira. você estar aqui, então, é nessa posição. É uma coisa, então, que era pra ser. É, total. A E, nossa história... Infelizmente, a gente sofre em alguns momentos, mas às vezes o sofrimento vem pra frutos no futuro, né? Sim, e vocês já devem ter visto essa carinha de uma rede de supermercado Ah, outdoor. É verdade! E quando que começou, Ju, a ser chamada para fazer trabalhos, assim? Quando que o Instagram collabs, começou a virar um negócio? Flávia, sempre, assim, desde que eu morava em São Paulo, já tinham campanhas. Tá. Eu já participava pela maternidade. Começou mais com a maternidade. Aham. Porque viagem é muito difícil, né? Sim. As pessoas viajam, só que aí você tem que ter tempo para ir nos hotéis, para fazer parceria, ou para ter uma publi. E aí os hotéis é durante a semana. Sou CLT, eu trabalho no dia a dia, não dava, eu não vivo de internet só, né? E aí, na maternidade, com isso, começou a crescer e as pessoas começaram a chamar para bastante publi e tal. E isso em São Paulo. Daí tava lá. Aí eu vim pra cá, ou seja, comecei do zero, né? Quem é você? É verdade. Quem é essa intrusa que chegou pra tomar o meu lugar? É. Né? Que as pessoas aqui falam, quem Mas que é há essa 7 aqui? anos atrás já tinha essa
Esse meio de... Esse meio? Já tinha? tinha. É que eu sou tão aleatória, Jesus, essas coisas. Não, já tinha, mas eu venho quietinha na Tá. minha, né? Fazendo o seu trabalho. Eu vou fazendo o meu trabalho e eu nunca quis pegar o lugar de ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem espaço, porque Verdade. todo mundo é único, né? Sim. Você pode se conectar comigo e gostar da minha forma de falar. Tem gente que pode odiar meu tom de voz. Sim, E tá e não tudo querer bem. seguir, tá. E é isso, a internet é assim como existem quantos salões de beleza na cidade? Sim, Quantos sim. supermercados, quanto tudo. Você escolhe o qual você gosta mais. Pra tudo é assim, né? Não só pra mídia social. Verdade. E aí eu vim, e era pandemia ainda, 2020. Então, assim, eu não conhecia nada nem ninguém. E eu continuei fazendo o meu quietinha, mas aí não tinha muitas publis, né? Era tudo internet, era tudo virtual, era tudo web, né? Era tudo live, né? Live. E ali eu fui indo. E aí, quando as coisas começaram a voltar, eu já tava 2 anos aqui. Tá. Aí tudo começou a abrir de novo. E aí as coisas já estavam mais conhecidas, mais As gente suas redes de sociais já eram Indaiatuba. mais vistas, então as pessoas já Em tinham acesso pra Indaiatuba, ver aqui. exatamente. E aí as coisas começaram a acontecer. Uhum. Então foi muito natural, assim, né? Eu acho que a gente tem que ir fazendo nosso, com qualidade. Sim. E você tem Sem uma passar por programação, Ju? Como que funciona? Ou é meio intuitivo ainda, porque você tem outras coisas, né? Outros trabalho pra fazer, outras coisas pra fazer? Depende. Alguns contratos que são mais fixos, aí eu tenho a programação, mas muita coisa surge no meio. Tá. Né? Então, tem publis que são específicas, tipo, é só essa, é pontual, quero que você divulgue tal coisa. Tem outras que não. Então, eu tenho uma programação, mas que cabe sempre encaixe. Encaixando alguma já E coisa. o resto eu vou no flow. E já aconteceu de uma determinada empresa onde você fez a publi e falar, ó, você criar um contrato e falar, ó, não quero que você faça nada com aquela lá. Só se E tiver aquela lá te chamar também. exclusividade, né? Só se tiver exclusividade. Por exemplo, hoje eu tô numa rede de supermercado e eu não posso fazer para outra. Uhum. Então, é um contrato de exclusividade. Aí Sim. sim, mas no geral, não. Entendi. Eu também não gosto. Eu não faria até por uma ética. É verdade. Se eu tô fazendo eu vou fazer do concorrente? Sim. Sim. Mas Faço eu um digo até salão, por- vou no outro. Sim, mas eu pergunto até pela se teve uma briga de procura por você, sabe? Assim, uma questão de, eu queria tanto ela. Você tá... Alguém buscar sim. e falar, sabe, um chorinho. Não querer que você Sim, saia, acontece né? Mas- assim, tipo, quando acabar seu contrato, então É, você me avisa. isso, tem então, né? Isso tem, Mas é que eu acho que vai não muito tá da ótimo. postura da pessoa também, né? As empresas que procuram, elas avaliam a sua postura. Sim. Eu E a espero Júlia- que sim, né? Mas é verdade. E a Júlia, apesar dela estar ali se mostrando, né, ali no dia a dia, tem uma postura mais séria, né? Tem uma Sim. postura mais assim, que você vê que não tá ali pra aparecer. Tem um conteúdo, Sim. uma coisa pra Pra mostrar. Pra mostrar. Não Eu é à sempre, toa. quando eu entrei para esse mundo, eu falei que era um propósito, né? Eu estudava uma linha, uma filosofia de vida na época, e eles falavam muito sobre compartilhar a sua luz e ajudar as pessoas. Como que todo mundo pode ajudar alguém, não é doando, não é monetário, é com tempo, é dando um ombro, é dando um colo, é ouvindo. Todo mundo tem uma luz para contribuir para o mundo, né? E eu falava, gente, qual é a minha? Qual é a minha, né? E aí, é comunicação, né? Sim, Meu total. plano A, B e C é esse. Verdade. Outros meios, o CLT, né? E aí eu falei, eu vou contar a minha história, porque é a minha. Entendeu? Não é o certo, não é o errado, não é o tem que eu odeio essa palavra, o tem que isso, tem que aquilo, que né, a cagação de regra da maternidade. Você tem que fazer isso, tem que nada. funciona cada um pra faz. você, não funciona pro outro. Então eu vou contar como é o meu. Em tantos, né, os perrengues que todo mundo tem. Quem não tem perrengue na vida é que tem gente que não conta. Sim. E eu com certeza conto, também. essa é a diferença. Então, eu comecei a ajudar, né, talvez com o que eu tenho de melhor, que é falar, que é comunicar, que é transferir isso. E aí, eu acabei ajudando as pessoas. Mas é isso que eu falei, elas me ajudam muito mais, né? Essa luz, né? Mas o que é interessante é que, assim, geralmente... É que a Júlia não é só influenciadora, né? Porque eu não sei, me incomoda um pouco essa coisa de... É meu isso. De ser influenciador. Ela tem muitas outras coisas que ela é e que ela faz. Isso é um ponto. Mas você vendo, assim, hoje em dia, que as pessoas... É engraçado, a gente teve a criança, né, Johnny? Quero crescer, quero ser influenciador, quero ser Sim, bastante. youtuber, né? Como que você avalia isso, Ju? Como que você avalia essa questão? Porque, assim, a pessoa que tá lá se mostrando, ela não deixa de ser um exemplo. Eu acho que tem que estudar, em primeiro lugar, né? Porque... Gente, não é assim, não é tão simples. Não, eu acho que para tudo que Tem a que gente se se estudar. propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito, né? E ser influenciador
Todo mundo pode, porque hoje está na palma da sua mão. Você tem um celular, você tem sua liberdade de entrar numa mídia social e falar. Mas influenciador, ele impacta vidas. Sim. Ele influencia pessoas. Eu lembro, olha só, para vocês terem uma ideia, esse é um caso assim que eu falava, gente, a gente não tem noção do que impacta. A Maria não dormia de bebezinha, né? Foi um caos. De bebezinha até os 4 anos, né? Jesus. Eu fiquei 4 anos sem dormir. Então, ela não dormia. E aí teve uma noite que eu não sabia o que ela tinha. Eu tirei uma meia do pé, deixei uma e tirei a outra. E ela dormiu a noite inteira. E eu contei isso. E as mães começaram a fazer isso para ver se o bebê delas dormiam. Mas, gente, foi eu acho que foi uma coincidência. Mas aí as mães falavam, nossa, eu comecei a tirar uma meia para ver se o meu dorme também. Eu falei, caramba, cara, eu influenciei para contar aqui. Tipo, eu não ensinei nada, não é? Eu só compartilhei e impactou. Então, assim, é muito sério tudo que a gente fala. Né? É um perigo. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes a gente acha que não tem ninguém ali do outro lado e tem. Então, eu acho que, antes de tudo, tem que aprender, seja lá o que você for falar. E falar corretamente, né? Se comunicar de forma correta. Eu até brinco, né? Eu tenho falado muito que muita gente não tem matado o português, né? Muitos influenciadores estão matando o português. Para uma pessoa jornalista, tem me incomodado isso, porque eu falo, gente, as pessoas estão normalizando o errado. E você está influenciando jovens a dizer que escrever errado, falar errado, tá tudo bem. Tá tudo bem? Será que tá tudo bem? Né? E, enfim, é sensível. Então, eu acho que hoje, né, eu estava vendo que tem até escola, agora tem faculdade de influenciador. Legal, mas eu não sei o que eles vão ensinar, não vi ainda a grade, mas assim, que ensine, então, que ponha que ensine lá. o verdadeiro caminho, saber falar o português, né? Português, saber se comunicar, tomar cuidado, ter responsabilidade, comprometimento, porque querendo ou não é um trabalho, você tá ali se comprometendo com marcas. Imagina, você vai escrever errado para uma marca, a marca vai falar, e aí, como assim? Então, tem uma série de coisas. É ótimo, né? porque hoje um pouco banalizou-se um pouco essa questão, né, do influenciador. Todo mundo pode ser um influenciador, só que assim, não é que todo mundo pode ser. Isso é muito perigoso, né? Como a gente está comentando aqui. É uma pessoa que não estuda sobre e que não entende, que influencia, que não tem o que falar. Que tem muitos. Meu Deus, só tem tanta gente que entra Ou na... aqueles que leem uma frase. Li uma frase daquele autor e coloquei. Você nem sabe quem é o autor, você nunca leu o livro. Tem pessoas que não fazem nada, que as pessoas simplesmente ficam paradas na frente da câmera e faz algum movimento. A modinha, né? Por exemplo, eu tava vendo, né, o tal do Café com Deus. Ai, virou uma febre aquele livro que todo mundo postava, o dia, a mensagem. Cadê? Você tem visto? Cadê os devotos? Então. Porque é onda, né? É moda, é onda. Então tem que cuidar, né? Eu acho que a gente tem que... Ali tem o canal, mas... Cuidado. E desvaloriza quem realmente se importa, né? O trabalho de quem realmente está fazendo alguma coisa. Quem tem um conteúdo para passar. Para passar de verdade, Mas de novo, é propósito, né, Johnny? Porque o que vende? O que dá like? O que dá curtida? O que dá visualização? É a sensualidade? É a dancinha? É a vulgaridade? Né? É o fútil. É o fútil, isso, boa palavra. E aí, é propósito. O meu objetivo não é esse. Então, eu não tô ali por like, qualquer coisa. Eu preciso de likes, tá? Então, vocês dão like também. Porque as marcas olham isso, mas não por ego. Sim, não, claro. Eu não quero ir lá mostrar uma foto toda pomposa porque eu quero ganhar likes. Se eu não ganhar likes, minha autoestima vai estar abalada. Não é por isso. É porque as marcas olham engajamento para contratar, porque também é uma concorrência. Exatamente. Se eu não tenho, né? A marca não vai querer fechar uma ação comigo, enfim. Mas elas também não estão olhando só isso mais. Elas estão olhando comportamento, postura. Porque ela não vai querer associar a marca dela a uma pessoa que não tem postura. Exatamente. Então, tem isso. Por isso que na hora que você falou, eu falei, que bom, que espero que elas estejam olhando mesmo. Mantendo. Por isso você falou. Exato, porque se elas estão olhando só o número de seguidores, você não sabe se a pessoa comprou. Acabou. E então... o que ela defende fora, né? O que acaba sendo sombra daquela pessoa, que vai virar sombra do que ela tá publicando. Que ela tá fazendo publi ali também, né? Exatamente. Tem que... É muito mais, né? Do que muito além. A internet é um recorte da realidade. Sim, né? É verdade. Sim. É uma parte ali. E na vida real, essa pessoa é assim?
ou é máscara? Porque, gente, eu sou eu. Assim, eu apareço, né? Tô nem aí. Eu não trabalho... É imagem, mas é minha imagem real. Eu falo muito de maternidade real e vida real. Então é isso, é você. É o que Porque é tem, isso. cara. É isso aqui, entendeu? Um dia eu tô mais arrumadinho, um dia eu não tô bagaçada mesmo, com a cara da verdade ali. E falando a vida real, as dores, É os isso aí. perrengues e as verdades. Não é romantização, né? Aquela vidinha perfeita, porque não é. Vida Porque- perfeita, a gente tá cansado de ver Sim. dos artistas, né? Queria ter 10 Que mil não babás. são também. Que também não é Com aquela certeza, verdade. não Olha é aí, verdade. gente, o Anderson Nunes cheio de depressão, com a vida ali que tinha. E nanana. Tá todo mundo Sim, ferrado sim. igual todo mundo, entendeu? E Todo quanto mundo mais é você humano. esconde, eu acho que piora pra você, pra pessoa, né? Internalizar a palavra. Internalizar é uma questão muito ruim. Porque te prioriza, não te prioriza, você tá E engolindo gera aquilo. ansiedade, E né? gera ansiedade, gera crise de Ansiedade pânico, é o gera mal e vai. dos influenciadores, porque se comparam a todo momento. Fica É toda hora muito vendo like, tá crescendo, não tá E Autoestima crescendo. comparando com o outro. Comparando com o outro. Nossa, o outro Triste eu isso. não. É. Ai, não sei o que, ele tem mais like, eu não. Sim. Eu não sei o que, eu não. É uma síndrome de ansiedade constante, é horrível. Então tem que ter muito cuidado. E as crianças que estão entrando nesse mundo também. Sim. Que isso é triste, né? Porque, querendo ou não, nós já temos a maturidade pra lidar com isso. Eles não têm. Mais ou menos ainda, porque tem muito adulto sofrendo com isso também. Então pensa eles que não têm o cérebro, né? E sem maduro cuidar pra de isso. si, já coloca né, as crianças também pra jogo ali, de uma forma... Porque tudo bem ter, né? Que a criança fazer parte ali, mas tem que ter o cuidado, tem que ter o conhecimento, tem que ter... Tem que ter tudo Toda isso. dosagem. Lucas tá aqui soprando no ouvido que a gente tá falando muito, porque já junta 3 comunicadores Ah, aqui, a né? gente gosta de Ah, hablar. Vamos gosta de fazer a falar. parte 2 em Não breve tem pra continuar. jeito. Isso. Continua. Vai continuar. Continua, 3 pontinhos. Ô, Ju, a gente trocou aqui a logo, você viu, né? Eu e eu achei vi. engraçado que o nosso diretor comercial chegou até a ver o Rei Leão na nossa logo, na nossa árvore da vida. Uau. Então significa que nós somos a árvore da vida, né? Que estamos crescendo e trazendo coisas pro Sim. futuro e temos os animais, o É Rei meu- Leão ali junto. É né? meu filme predileto da infância, inclusive. Ai, que delícia. Adorei a comparação. Mas falando em futuro, Ju, como que você, o que você espera pro futuro, tanto o seu quanto da Mariá? Nossa, que pergunta difícil. O futuro dela eu não consigo imaginar. Porque eu acho que talvez nem exista a profissão dela. Sim, é verdade. Né? O Eu que, não que ela sei vai o ser? que ela vai ser quando ela crescer. Eu não consigo. Tipo, a gente pensa na medicina, veterinária, mas ela pode ser algo que nem tem hoje. É uma ainda. profissão que nem exista. O mundo tá muito rápido. Então, assim, eu não consigo pensar... Vislumbrar o dela. Não, e eu nem quero. Porque a gente, de novo, entra no que eu falei. A mãe cria uma expectativa em cima do filho. Quem Sim. tem que decidir... Uhum. eu tô aqui para incentivá-la. E apoiá-la nas escolhas dela. E eu sou super assim com ela. Eu estimulo e tal, mas imagina, com 7 anos. Né? Ela tem uns longo dons aí, caminho. vai Tem mudar de bastante. ideia 10 mil vezes. E pro meu, Flávio, eu adoro o que eu faço, né? Então, tanto no CLT quanto na internet, eu espero continuar aí contribuindo de alguma forma, levando, né, inspiração para as pessoas, atingindo vidas aí da forma... Transformando vidas. Né? Eu espero. E mostrando que é possível, mesmo com tantos perrengues, ser feliz de novo, né? Porque, e de novo, porque a a gente cai e levanta. Esse é o ciclo da vida. Ah, que delícia. Obrigada por Ciclo da chegar vida. você. Ó, perfeita Tão a gostoso, colocação. Acabou de falar do Rei Leão. A gente falou do ciclo da vida, é isso aí. Que bom ter ela recebê-la aqui no nosso Eu programa. que agradeço. De cara nova. Adorei. Totalmente voltada. Realmente, pessoal, faz muito sentido, né, te trazer aqui hoje. E é muito importante você trazendo toda essa sua vivência pra galera aí de casa. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal, só pra gente finalizar. Bom, acho que de tantos assuntos que a gente falou, difícil, mas acho que responsabilidade acima de tudo, né? Responsabilidade em ser pais, responsabilidade com os nossos pequenininhos, né? Que são que é o futuro. O futuro que está em pauta, né? É gente? isso. Por isso que o pessoal contrata mesmo. A publi é boa. E com os influenciadores aí, Sim. né? Que tem uma responsabilidade bem grande, levando informação para os adultos e para os pequenos, porque tem os pequenos que estão ali junto com os pais, de olho. assistindo, né? Sim. São referências, né? Não deixa de ser. Exatamente. Gente, muito obrigada pela Pena. presença de vocês. Tá Lembrando bom. que tá chegando o 19º troféu Frutos de Frutos de Indaiá. Indaiá, Em verdade. outubro, dia 25 de outubro, não percam a cobertura completa aqui do Mais Expressão. Os detalhes vocês vão ver aqui no descritivo do vídeo. E até a próxima! Um beijo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.